Santo, ele então iria abandonar a pessoa que ele sabe que vai, por exemplo, escolher o mal, como Judas? Não, porque Deus, ele não muda o presente por conhecer o futuro. Por exemplo, eu, você, todos nós, se nós estamos trabalhando por uma pessoa, ajudando a pessoa, e sabendo que no final a pessoa, na verdade, vai rejeitar toda a ajuda e vai seguir pelo caminho ruim, humanamente falando, o que nós faríamos? Não vou ajudar mais essa pessoa não vou gastar tempo com essa pessoa, vou largar de mão. O ser humano faz assim, Deus não faz assim. Tanto que Jesus, quando Judas vem beijá-lo, por que Jesus chama Judas de amigo? Porque Jesus queria salvar Judas. Judas poderia ser salvo, ele poderia se arrepender do que ele fez, né? Acabou cometendo suicídio, mas Jesus queria salvar Judas. Mas tinha uma profecia que Jesus iria ser entregue, acho que é um salmo. Sim, não, desde o Gênesis ele seria traído, né? E no salmo pelo seu amigo. Mas presta atenção. Isso, mas presta atenção, por que a profecia é escrita? E por que as coisas acontecem? Aí você tem a seguinte lógica: as coisas acontecem porque a profecia foi escrita, ou a profecia foi escrita porque Deus sabia que a coisa aconteceria? Com certeza é a segunda situação. Deus fala, anuncia antecipadamente, porque Deus sabe que vai acontecer, ele é presciente. Não é assim, Deus, por exemplo, avisa e depois Deus sai, não, agora eu tenho que arranjar alguém para trair o meu filho. Não, isso não existe, tá bom? Por que Deus falou, tá bom, para Rebeca, que haviam duas nações no seu ventre e que a maior serviria a menor? Será que Deus anunciou isso e depois Deus sai para fazer alguma coisa de maneira que o maior Esaú sirva ao menor, que é Jacó? Ou Deus anunciou isso porque Deus sabia que o menor amaria a bênção e que o maior a desprezaria? Essa segunda situação, é claro, né? Então Deus, ele anuncia a profecia, ele anuncia o evento porque ele sabe que vai acontecer, tá bom? Então, quer dizer, por que foi escrito que haveria uma traição? Porque Deus sabia que aconteceria, tá bom? E, quer dizer, e a coisa cumpriu as escrituras, né? Então a profecia, ela é anunciada porque Deus sabe que vai acontecer. Não é que Deus está dizendo, olha, eu vou dizer que isso vai acontecer e depois eu saio para fazer de uma maneira com que Esaú despreze a primogenitura. Não teria sentido, né? Entendeu? Então a profecia foi escrita porque Deus sabia que iria acontecer, né? Que Judas trairia, tá ok? Mas eu cito até Judas por quê? Porque eles chamam Judas de uma pessoa que não tinha salvação. No pensamento deles, aquele que é filho da perdição sempre foi filho da perdição, né? Mas claramente Jesus chamou Judas, deu autoridade a ele, chamou, quando ele foi pregar entre os 70, voltou dizendo que pelo nome de Jesus as enfermidades, os demônios se retiravam. Se Deus usou ele não era um filho da perdição, naquele momento ele era um filho da salvação. E aqui na carta aos Efésios, vamos aproveitar que o apóstolo Paulo ele vai tratar disso, tá ok? Exatamente da questão do filho da salvação, do filho da perdição. Abram aí no capítulo 2, versículos 2 e 3, já estamos no item 3, a salvação é pela graça. Chega no versículo 2 de Efésios, ele diz o seguinte, no capítulo 2: em que noutro tempo andaste, falando que os cristãos de Efésios andavam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Ou seja, eles eram filhos da desobediência. E segundo Agostinho, segundo o calvinismo, um filho da desobediência nunca se torna filho da luz. Mas o apóstolo Paulo diz claramente que eles eram filhos da desobediência e agora eles são filhos da luz. Então, vamos dizer assim, era uma doutrina que não era para eles, vamos dizer, seguirem. Mas tem um versículo também dessa epístola, ok, que o apóstolo Paulo ele usa um termo grego interessante. Vamos abrir aí em Efésios 4:18.
ele vai dizer que essas pessoas sem Deus, ou os filhos das trevas, os filhos da luz, eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Esse termo entenebrecidos, o que ele significa? Ele significa algo assim, coberto pelas trevas, tá bom? Sem capacidade de entender. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Então ele disse, antes nós estávamos assim, ou seja, o apóstolo Paulo estava sem capacidade de entender as coisas que ele fazia, né, até contra o cristianismo, né, ele na época não tinha capacidade de entender, ele era um filho da desobediência, tá bom? Então, por que nós nos preocuparmos com essa doutrina? Porque, como eu disse, essa doutrina, ela é um dos pilares da Babilônia apocalíptica. E as igrejas reformadas, vocês sabem que, infelizmente, elas mantiveram muitas doutrinas. A igreja luterana, por exemplo, das 5 doutrinas que caracterizam a mariolatria, ele só abandonou uma. Ele só abandonou que Maria era mediadora entre Deus e os homens, mas continuou pregando que Maria nasceu sem pecado, tá bom? Continuou pregando que Maria permaneceu virgem, mesmo depois que Jesus nasceu, sem ser uma cesárea, tá bom? Pregou também que Maria era mãe de Deus, continuou pregando que não era, ela era mãe da parte humana. E pregava também que Maria não morreu, ascendeu aos céus. Essas são 4 das 5 doutrinas da mariolatria que ele manteve, sem contar que mantiveram o batismo de criança, tá bom? Que na prática faz com que a pessoa não testifique a sua fé em Deus quando cresce, porque ela já testificou quando criança, quando na verdade não testificou. Mantiveram uma série de doutrinas, entendeu? Características da Babilônia. E vamos considerar que a Babilônia apocalíptica não dá para ser reformada. Na verdade, eles tinham que sair de lá, abandonar todas as doutrinas. Como é que você vai reformar a Babilônia apocalíptica? E essas igrejas não podem dizer que o imperador Constantino fundou a Babilônia apocalíptica, quando pela história, é claro que fundou. Logo depois que ela fundou, eles já estavam matando cristãos. Agostinho matou cristãos, Calvino matou cristãos, e assim é inacreditável que doutrinas elaboradas por eles estejam entrando no meio do povo de Deus. Tá bom? Fala, meu irmão. Essa parte que o senhor falou de tenebrosa, né, da mente, até